Shalom, shalom, queridos. Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por mais um dia, amém, na presença do Senhor. Mais uma vez, o Senhor Deus de Israel nos concedeu a permissão de estarmos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam sobre a paz do Senhor, que o Cordeiro de Israel, em nome de Jesus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Lê, bom dia, Cléo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração e exaltação seja dada ao Deus vivo, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Atrasei um pouquinho aqui, estava resolvendo algumas coisas e deu uma atrasada, mas estamos aqui em nome de Jesus. Bom dia, Mari, a paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, queridos, uma semana cheia da vitória do Senhor, cheia da graça do Papai, amém? Em nome de Jesus. Para quem não pôde assistir a live da noite ontem, depois eu vou, durante o dia, tentar subir ela aqui ainda hoje para colocar para vocês poderem ver, tá bom? A live da noite, que foi uma live muito abençoada, foi uma live que eu já tive testemunhos de que o Senhor fez, de que o Senhor veio e trouxe cura. Somente com aquele pedacinho de live ali, eu já recebi testemunho de pessoas que foram, né, que foi ali tocada pelo Senhor e o Senhor destravou algo que estava travado. Então, honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? A gente vai orar aqui para que a gente possa dar início a mais uma live em nome de Jesus e entregar o controle e o domínio desta live na mão dele. Amém? Pai, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor derramou da tua graça, do teu favor, Pai, da tua misericórdia mais um dia sobre as nossas vidas. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, para podermos, Senhor, nos alimentar do maná que vai ser liberado pelo Senhor. Pai, eu peço agora que, em nome de Jesus, o Senhor repreenda, pela autoridade que há no nome de Jesus, que os teus anjos venham amarrando todo o principado e potestade local. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que tem se movimentado nas regiões celestiais, para parar o teu agir, para parar, Senhor, o processo de cura, o processo de santificação da tua noiva. Eu declaro que tudo isso, Senhor, é anulado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. E, Pai, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Me capacita e me habilita nas regiões celestiais. Passo maternais nos meus lábios. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, os meus olhos, os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, a cadeira de honra a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor domine esta live, para que o Senhor governe essa é a minha vida, para que o Senhor tenha pleno controle, Pai, em nome de Jesus, sobre tudo que vai ser dito aqui. Que eu não venha falar nada, papai, daquilo que eu acho ou que eu devo achar, pensar, mas seja, Senhor, através do Espírito da revelação da palavra. Que o Senhor ministre e fale o que está por trás da letra. Que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós nesta manhã. Para isso, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, em nome de Jesus e prepara o nosso coração. Pai, selamos nas regiões celestiais os umbrais desta live, onde ocorre, Senhor, esta live, Pai, nas dimensões do Espírito. Sela com o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nós amarramos e amordaçamos com cordas de fogo todo o principado, potestades e dominadores locais. Em nome de Jesus, tudo que vem para tentar matar, roubar e destruir, Pai, aquilo que o Senhor já projetou, aquilo que o Senhor já preparou para estes homens e estas mulheres. Em nome de Jesus, tudo que veio contrário à tua vontade seja anulado agora. E eu te peço, doce amigo Espírito Santo,
que o Senhor sopre a tua palavra, a tua verdade aos quatro cantos dessa terra e encontre os corações que necessitam ser encontrados. Pai, nós não queremos nenhum tipo de pessoa, Senhor, bisbilhoteira. Nós não queremos, Senhor, que pessoas que estão vindo, Pai, da parte do inimigo venham atrapalhar o teu mover. É o que eu oro e declaro, Senhor. E mais uma vez nós chamamos, doce amigo Espírito Santo, vem e participa conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor. Tamara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Tel, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por mais um dia aqui. Santo, Mari, glória a Deus, aleluia. Bom, se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é bem-vindo, bem-vinda. Nos reunimos aqui de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Para que a gente possa ler a palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito. E hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas 17, para a honra e glória do Senhor Jesus. E como eu comecei a falar ontem sobre defraudação emocional, eu ia fazer uma live hoje à noite, mas não vai dar, amém? Então, tá melhorando, irmão. Tô tomando medicamento, amém? Obrigada por perguntar. Eu fui no médico, tomei injeção, aí eu vou ter que passar com o especialista, mas tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Vamos declarar que tá tudo bem, porque já tá tudo bem. Então, tô fazendo uso de medicação. Ontem senti bastante dor à noite, né? Eu senti bastante dor mesmo, foi até difícil para dormir, mas para a honra e glória do Senhor melhorou, e eu creio que logo, logo nós vamos estar 100% de novo, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, nós vamos ler hoje o Antigo Testamento, o livro de 2 Crônicas, capítulo 17, amém? E vou finalizar a introdução que eu trouxe de ontem, de defraudação emocional. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o narcisismo, um pouco, tá bom? Porque vai ser aprofundado na imersão mesmo. Mas como um tema abrange outro e eu vi que Deus está fazendo, eu vou continuar, amém? Falando um pouquinho, porque eu sei que Deus vai continuar trazendo cura e libertação. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. O tema está dizendo assim: o reinado de Josafá, filho de Asa. Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos. E todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Vamos parar aqui. Asa, que nós lemos alguns capítulos atrás, foi aquele homem que se posicionou reto, com o coração reto diante da presença de Deus. E ele não pensou duas vezes em destruir tudo aquilo que era pagão do reinado. E ali nós vimos que a mão do Senhor era com ele, que a mão do Senhor estava com ele. Mas como todo ser humano que é suscetível ao erro, ele foi lá e ele errou e ele pecou. Ele também acabou se desviando da presença de Deus. Ele morreu. E ali o que aconteceu? Josafá, seu filho, ficou em seu lugar. A palavra diz aqui nos primeiros 3 versículos que Josafá seguiu a atitude do pai. Que Josafá foi lá e ele deu início ao seu reinado. E a gente precisa entender algo, querido. Escuta isso aqui. Todo início de alguma coisa, perceba aí, todo início de alguma coisa, tudo dá certo. Faz um cronograma, uma retrospectiva da tua vida. Todo início de alguma coisa em que você pediu para Deus e você foi obediente a Deus, sempre deu certo. Por quê? Porque a mão de Deus é favorável, porque quando nós estamos andando no caminho, na obediência, na santidade, seguindo aquilo que o Senhor nos determinou,
a mão do Senhor, ela para sobre a nossa vida. A mão do Senhor vem e nos protege. É isso que a palavra fala. Que o Senhor, ele vai e estende a sua mão, e a sua mão é proteção. Então, pode vir qualquer tipo de ataque, pode vir qualquer tipo de contra-ataque, que vai parar não na barreira dos anjos, mas primeiro parar na mão do Senhor, porque a mão do Senhor está estendida sobre a vida dessa pessoa. E assim aconteceu com Josafá. Ele caminhava de acordo com os caminhos do seu pai. Ele deixou de se seduzir, ele não se deixou, perdão, se seduzir pelos cultos aos Baalins. Então aqui mostra algo, que Josafá, ele guardou os olhos, porque a sedução vem pelo ver, vem pelo ouvir. Então aqui Josafá, ele estava guardado no Deus vivo de Israel através do seu olhar e através da sua audição. Porque nós só conseguimos ser seduzidos quando a gente olha para algo ou a gente escuta algo que agrada a nossa alma. E aqui ele se desviou dos caminhos do mal. É por isso que a palavra fala que nós devemos nos desviar do caminho do mal, porque a contaminação, a sedução vem pelos olhos. Então, se nós não nos desviamos daquilo que é mal, automaticamente Satanás ele vai entrar com algum dardo, com algum veneno, com algum tipo de sedução, aquilo que vai agradar a alma, e nós vamos acabar cultuando outros deuses. E vocês que estão aqui há mais tempo sabem que esses outros deuses que eu falo aqui não é deuses de pau, não é deuses de madeira, não é deuses de barro nem deuses de gesso. É os deuses dessa era, os deuses deste mundo. É aquilo que traz desejo para a nossa carne. Então, quando nós não guardamos os nossos olhos e os nossos ouvidos, nós acabamos nos deixando seduzir pelos cultos a outros deuses. Aqui era um deus específico, aos Baalins. No versículo 4, diz que antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel, porque nós somos tendenciosos a fazer o quê? A imitar tudo aquilo que a gente vê que acha que está dando certo. Querido, deixa eu te falar algo aqui. Cuidado quando você vê alguém fazendo algo que na tua mente e na sua perspectiva humana está falando, mas fulano está fazendo isso e está dando certo. Será que está mesmo? Ai, mas o ciclano começou a fazer aquilo, aquilo outro, está dando certo na vida dele. Será que está dando certo? Queridos, e como Deus é poderoso. O meu marido ele fez um vídeo indo para o trabalho hoje que fala exatamente isso. E eu vou descrever aqui, que vai de encontro com a palavra, o Espírito testifica o outro Espírito. O Espírito Santo, ele não fala dois tipos de coisa, dois tipos de palavra, dois tipos de letra. O meu marido disse, o Senhor trouxe a revelação e ele gravou esse vídeo, falando que quando nós tiramos o plano original de Deus para traçar o nosso próprio plano, nós estamos traçando a nossa própria derrota. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós tiramos o plano original da nossa vida e começamos a colocar planos da vida de outra pessoa, porque a gente acha na nossa capacidade humana de pensar de que o fulano está fazendo do jeito A, eu também vou fazer do jeito A. Só que Deus não mandou você fazer do jeito A, Deus mandou fazer do jeito B. E por que cargas d'água você está mudando o plano de Deus? Aí mudou o plano de Deus porque na visão do homem, na tua visão carnal, o fulano está fazendo aquilo lá e está dando certo na vida dele. Mas entenda algo, talvez aquilo lá foi um plano direcionado por Deus para ele, para aquele tempo, para aquela estação, para aquele povo. E não para você. E aí a gente acha que a nossa vida não está legal, que o plano que Deus traçou para a gente não está legal, porque aos nossos olhos carnais, na vida do outro está acontecendo, mas na minha vida não. Então, Senhor, o Senhor não tem capacidade o suficiente para vir governar a minha vida, eu vou colocar o teu plano de lado e vou pegar o plano do João, que está dando certo, e vou viver ele. E aí a gente acaba tirando o plano de Deus para viver o plano de homem, que você nem sabe se foi Deus que entregou para aquele homem e que na sua concepção humana acha que está dando certo. Só que será que está dando certo mesmo? Será que está dando vida e gerando fruto de verdade? Então aqui, queridos, ele não se deixou, ele buscou o Deus de seu pai e andou os seus mandamentos e não imitou a prática pecaminosa.
A gente precisa parar de imitar o outro. Cada um tem algo específico, tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem um plano para a tua casa, Deus tem um plano para a tua família, Deus tem um plano para o teu ministério, Deus tem um plano para restaurar o teu casamento, Deus tem um plano para mudar a tua sorte financeira, Deus tem um plano. E o plano que ele tem para a vida do Theo, que apareceu aqui, não vai ser o mesmo plano que ele tem para mim. Por quê? Porque são condições diferentes, são ataques diferentes, são níveis diferentes, são problemas e circunstâncias diferentes. Então, logo, não vai ser o mesmo plano, não vai ser a mesma estratégia. É por isso que no mundo espiritual, queridos, não existe uma receita de bolo. Não existe algo que você vai lá e você faz que vai dar certo para todo mundo. Existe o beabá, existe o básico. E qual é o básico que traz substância? É isso aqui. É isso aqui. Isso aqui é o que a gente precisa ter. Isso aqui é o que a gente precisa ter. Então a gente vai se basear como? Pela palavra. A base, o norte, sempre vai ser a palavra de Deus. A base e o norte sempre vai ser a obediência de Deus. Vai ser sempre buscar a presença do Senhor. Vai ser sempre estar, amém? Buscando a face do Deus vivo de Israel. Vamos continuar aqui. Eu já falo, irmã, só um minuto. No versículo 5. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, escuta isso aqui. Por esse motivo, por qual motivo? Pelo motivo que Josafá andou de acordo com aquilo que era certo, com aquilo que era o quê? Seguir os caminhos do Deus vivo de Israel e andando nos mandamentos de Deus e não imitou as práticas pecaminosas. Por ele andar dessa forma, o Senhor Deus entregou o governo do reino nas suas mãos. Você quer ter governo sobre a sua vida? Você quer que venha o governo de Deus sobre a sua casa? Você quer ter o governo de Deus sobre as tuas finanças? Você quer ter o governo de Deus sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre tudo que carrega o teu nome? Você vai precisar andar nos mandamentos do Senhor e não praticar as práticas pecaminosas do povo de Israel. Não imitar as práticas pecaminosas do povo deste mundo. É simples assim. Por que eu não tenho governo de Deus em todas as áreas da minha vida? Primeiro, porque a gente não entregou o governo da nossa vida totalmente na mão dele. A gente ainda acha que pode governar sozinho. A gente ainda acha que pode caminhar com as próprias pernas. Primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. E aí volta lá no início das devocionais que o Senhor tem falado. Confiança. Para se viver o governo perfeito, a gente precisa ter a confiança plena. Só vive governo quem confia. Só vive governo quem não tem medo de andar no escuro. Quando eu digo no escuro, queridos, eu estou querendo dizer assim, quando a luz de Cristo é suficiente. Quando a luz de Cristo é suficiente, porque está cheio de gente que pega várias luzes para colocar na sua vida e esquece da principal, que é Cristo. Ah, é a luz do meu trabalho, é a luz do meu marido, é a luz da, sei lá do que, da bênção financeira, eu não sei qual é a luz artificial que tem entrado sobre a sua vida. Só que eu quero dizer que a principal luz é a luz de Cristo. Então, para a gente ter o governo, para a gente receber o governo, nós temos que ser obedientes e não imitar as práticas do mundo. Porque está cheio de filho de Deus que imita o que os filhos das trevas fazem. Se desviando totalmente do caminho. Vamos lá? Depois desse mesmo versículo diz o quê? Que todo Judá trouxe presentes a Josafá. E ele acumulou muita riqueza e glória. Sabe quando o Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma? O Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que nós havemos de vestir, com o que nós havemos de beber. A palavra diz do Senhor que Ele sabe exatamente o que eu e você, cada um aqui precisa. Que nós não devemos andar preocupados por coisa alguma. O que eu estou querendo dizer, queridos,
E o que o Senhor já falou aqui é, a partir do momento em que você descansa, Ele traz a provisão que você precisa. A partir do momento em que você crê e você para de tentar fazer as coisas na força do teu braço, o Senhor se encarrega de trazer o governo e Ele traz muita riqueza e glória. E essa riqueza aqui, queridos, é riqueza em todas as áreas. Porque a prosperidade não está atrelada a bens monetários. É você não sentir falta de nada. É você ser completo, ser pleno, verdadeiro. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Versículo 6. E quando eu oro, Deus confirma, mas os resultados não são os esperados. O que fazer? Confie e espera no Senhor, irmã. Se você orou, Deus confirmou, mas os resultados ainda não é o esperado, confie em Deus. Apenas confia. Porque se ele orou, se você orou e ele confirmou, ele está no negócio. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, é fazer o quê? Esperar. O problema é que nós não sabemos esperar. O problema é que a gente ora, Deus confirma, Deus fala, eu vou fazer, eu vou agir, só que ele não fala quando ele vai fazer e quando ele vai agir. Ele fala que é para a gente permanecer, persistir. Porque se você orou, ele confirmou, mas o resultado ainda não veio, é porque ainda não está no tempo de vir. Mas não significa que não vai vir, mas significa que existe um tempo para vir. Se não fosse para vir, ele não tinha nem confirmado que seria. Então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente não pode nos mover de forma imediata, porque existem coisas que o Senhor vai trazer na nossa vida na hora que a gente ora, que a resposta vai ser imediata. Agora, tem coisas na nossa vida que é processual. E aí a gente vai ter que esperar. Porque enquanto a gente espera, Deus trabalha. Amém? A irmã tinha colocado aqui. E quando está tudo dando errado? Irmã, quando está tudo dando errado, aí a gente precisa entender o porquê que está tudo dando errado. O que está dando errado? Você já confiou, você já entregou tudo nas mãos do Senhor? Entenda que até mesmo quando a gente entrega e confia nas mãos do Senhor, pode ser que dê errado. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que dê certo. Então, a nossa luta, a nossa batalha, ela é constante. É constante. Não é porque está dando errado agora que vai continuar dando errado até o final da tua vida. O Senhor quer que a gente seja forte e corajoso. Que não é, queridos, tem tanta coisa na minha vida que eu achava que Deus vai dar certo e ainda não deu. E nem por isso eu desisti. Então a gente tem que ter o quê? Persistência. Permaneça. Permaneça. A caminhada de Jesus nunca disse que seria fácil. A caminhada Jesus não falou que mesmo que a gente entregasse a vida, amém? O governo iria ser fácil, não é, porque o papel de Satanás é vir atacar a minha vida, é vir atacar a tua vida, fazer a gente desistir, fazer a gente desacreditar. Amém? Então vamos lá, versículo 6. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos, chamados de postes ídolos. Então aqui o coração de Josafá se despertou. O que precisa acontecer na minha vida, então, e na tua vida para a gente seguir corajosamente os caminhos de Deus? O nosso coração precisa despertar. O teu coração já despertou? Porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem. Tudo começa aqui, no nosso coração. Qual é a intenção do teu coração? É por isso que nós temos que pegar o nosso coração. Faça esse ato profético. Se você não tem medo, querido, de depender do Senhor, se você não tem medo de se entregar ao Senhor, eu desafio você e eu falo para você e eu te encorajo. Se você ainda não fez isso, pega o teu coração de forma profética, arranca do teu peito e fala: Senhor, o meu coração não pertence mais a mim, mas ele é teu. E eu entrego ele nas tuas mãos, para que o Senhor conduza conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Queridos, eu garanto para você que já a tua vida não vai ser mais a mesma. Sabe por quê? Porque você devolveu o teu coração para o teu Pai, para aquele que o criou, para aquele que sabe exatamente o que você necessita e o tempo que precisa acontecer todas as coisas. O problema é que nós temos medo de pegar e enfiar a mão no nosso peito de forma espiritual e tirar o nosso coração e entregar nas mãos de Deus.
Só que eu quero falar para você que essa é a melhor decisão que você pode tomar. E essa foi a decisão que Josafá teve, o seu coração despertou. Então o coração dele, opa, se ligou. Ele pegou e falou, cara, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir Deus aqui, Yahvé, de forma corajosa, eu não vou ter medo. Porque, queridos, como já foi dito aqui muitas vezes, como Deus usou a minha filha naquele dia para falar com vocês, o medo é alimento de Satanás. O medo é o que nos para, é medo de avançar, é medo de prosperar, é medo de se jogar na presença de Deus, é medo de viver o novo, é medo de servir, é medo de falar, é medo de se posicionar, é medo de dizer não. Tudo envolve medo. Ah, eu tenho medo, eu tô com medo. Medo do quê? O amor de Deus lança fora todo medo. O amor do Pai lança fora todo medo. Se está com medo, está faltando alguma coisa, confiança. Tudo eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de sair do meu emprego porque talvez eu não vou arrumar outro. Mas se você não está feliz neste emprego, querido, por que você ainda não orou e pediu para Deus te fechar a porta? Você está trabalhando infeliz? Você acha que Deus quer te ver infeliz? Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo de mudar esse relacionamento. Entenda para você que é solteiro. Casado não, porque casado você fez uma escolha, querido, você vai ter que ficar com a tua escolha até Jesus voltar. Ninguém mandou você escolher errado e casar errado. Começa daí. Amém? Se não teve motivo plausível pela palavra para você separar, você vai ter que ficar. Por isso que é importante saber com quem você vai casar. Porque uma vez casado, casado tá. Só existem alguns pontos que a palavra nos diz que nós podemos nos separar. Caso contrário, você vai ter que ficar com o teu fardo, com a tua cruz. Agora, você que não é casado, você que só está num relacionamento, que você sofre todo dia, em que você não está feliz, que a pessoa te manipula, que a pessoa mente, que a pessoa te trai, e você fica, eu tenho medo, eu tenho medo. Medo do quê? Medo de ser feliz? Você está com medo do quê? De viver a felicidade plena do lado de uma pessoa que vai te amar de verdade? Então a gente precisa ser corajoso para andar nos caminhos de Yahvé. E aí ele foi corajoso e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos chamados de postes ídolos. Versículo 7. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benerrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisame e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. O que Josafá fez? Restaurou o ensino. Sem o ensino da lei, o povo padece. Sem o ensino da verdade, o povo esmorece. Então, o que a palavra está querendo dizer? Que não adianta tirar os altares pagãos e você não encher da verdade. Isso se aplica na minha vida e na tua vida. Não adianta você mudar a tua vida, mudar a tua trajetória, mudar a tua perspectiva de mente, ter uma metanoia, se você não mudar o seu modo de agir. Se você não decidir se alimentar do pão vivo que desceu do céu todos os dias. Não adianta fazer aqui oração de libertação, oração de cura, renúncia, derrubar altar. Não adianta ficar fazendo campanha dos 7 dias no monte, 7 dias na vigília, 7 dias não sei do que, se você não tiver uma mudança de vida, se não ir lá e estudar e meditar na palavra do Senhor. Existe processo. Então Josafá entregou o coração. Amém? Ele viu ali que ele precisava ser obediente. Ele chamou pessoas que eram habilitadas para ensinar o povo a conhecer a verdade, porque ali ele já entendeu, se não adianta nada eu pegar e tirar esses altares pagãos, esses ídolos aqui, se o povo não se voltar verdadeiramente para o Senhor. E aí sabe o que acontece, queridos? O que está acontecendo dentro de muitas igrejas.
Está se deixando de aplicar o ensino verdadeiro. Está se deixando de aplicar a palavra de Deus. Está se deixando de aplicar a vontade absoluta de Deus através da Escritura para ficar aplicando o quê? Técnicas criadas por homens. Então Deus cura, Deus traz, Deus liberta, Deus restaura, mas não é enchido com a verdade, é enchido com táticas humanas. As pessoas estão indo ouvir coisas de coaching. Visão, não sei do que. Pacto, não sei do que. Pacto, não sei do outro. Visão, não sei da onde. E a visão de Cristo, onde está? E a palavra que cura, salva e liberta, onde entra? Entenda, não é errado, amém? Não é errado a gente ir e se aprimorar para agregar junto com o conhecimento de Deus. O que está acontecendo é estar se tirando o conhecimento de Deus e colocando o conhecimento de homem, coisa que não traz transformação. Muito pelo contrário, traz confusão. Porque entra lá no Novo Testamento, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os diversos tipos de ensinos que vão vir. Porque tem ensinos, querido, que se você não discernir, você acha que é de Deus, mas está te afastando de Deus. Porque são coisas que estão sendo arrancadas da palavra que não deve ser arrancada. Porque a palavra do Senhor, ela não muda jamais. Está cheio de homem aí, de pastor, tem vários, que falam que a Bíblia precisa ser atualizada, que nem tudo que está na palavra é do jeito que está. Misericórdia. Espírito do anticristo. Por isso, discernimento. Por isso, coma da palavra, se alimente todos os dias. Não viva de versículos isolados. Estude, medite, peça, Espírito Santo, me traz o espírito da revelação. Aquilo que está por trás da letra, para que o meu coração não seja enganado, para que eu não venha fugir, Senhor, daquilo que é certo. Não adianta nada você entregar sua vida para Jesus e você não ter alimento sólido. Não adianta nada você ficar se alimentando da boca de coaching. Vamos lá. Versículo 10. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Olha como que o posicionamento muda território. Olha como o posicionamento de uma só pessoa, que depois começou a se mover pelas demais pessoas do reino, trouxe o quê? Trouxe mudança de governo, trouxe mudança naquele território. O povo que circuncidava ali, amém, Judá, não foi mais ameaçar eles. Por conta de um posicionamento. Por conta de uma escolha. Porque primeiro Josafá tirou o coração dele e entregou nas mãos de Deus e confiou corajosamente. Ele mobilizou um povo. Deus só precisa de um coração disponível. E este coração pode ser o meu e o teu. Para mudar a geografia de onde você está. Às vezes você fala, nossa, mas quem sou eu? Ai, mas eu não tenho capacidade para isso. Glória a Deus que você não tem capacidade para isso, e muito menos eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando a gente acha que tem capacidade para tal coisa, aí a gente tira o domínio da mão de Deus e pega o domínio na nossa mão e fala, é no meu jeito, é da minha força, agora eu vou fazer acontecer. Não preciso dos planos do Senhor. Não se limite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Ele só precisa de um coração disposto. Ele não precisa, querido, de 1000. Ele precisa de um. Um coração disposto e sensível, a voz do Espírito vai mudar o governo da tua casa. Vai mudar o território, o ambiente da tua família. Vamos lá. Versículo 11. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá. Então ele começou a receber presente até dos inimigos. O povo filisteu era inimigo do povo de Israel.
Alguns filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereciam seus muitos rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros, treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000, o chefe Adiná, com 300.000 homens treinados para o combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé, com seus 200.000 homens valentes. Então, aqui, outra coisa. Depois, versículo 16. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé. A pessoa Zicre se voluntariou. Deus é dele. Ele falou: eu vou servir a Deus. Ninguém pediu. Josafá não pediu para ele ir lá e lutar. Ele se voluntariou. Sabe o que isso daqui mostra? Quando você, Senhor, quando você entrega o seu coração nas mãos de Deus, segue os estatutos, começa a fazer o que é certo, a ministrar, a ouvir a palavra, a praticar os mandamentos, o Senhor envia pessoas para contribuir com você. Pessoas vão se voluntariar para estar com você. Porque a graça do Senhor atrai. Porque a presença do Senhor é atrativa. A única coisa que a presença de Deus repele são espíritos imundos. Mas a presença do Senhor, ela atrai pessoas para perto de você. Atrai pessoas para caminhar com você. Atrai pessoas para estarem perto de você. Por quê? Porque você está exalando o bom perfume de Cristo. Então, queridos, eu não sei. Amém? O que o Senhor me fala aqui é: eu não sei se você está precisando de pessoas que te ajudem em alguma coisa. Eu não sei se você está querendo abrir algum negócio. Eu não sei se você faz parte de um ministério que você precisa de voluntários. Eu não sei o que é. Mas o que o Senhor diz aqui é que a presença que você está atraindo vai emanar por onde você passar. E ali as pessoas vão começar a se achegar a você. E um novo círculo de amizade, um novo círculo de pessoas, algo novo vai começar a surgir. Vamos lá. 17. De Benjamim, Eliada, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Queridos, aqui a gente viu, amém? Que um posicionamento de um homem, de um coração obediente, de um coração que entendeu que sem Deus é impossível, ele começou a mudar a história daquele povo todo. O povo de Judá começou a viver em paz. O povo de Judá começou a ter paz. Josafá foi próspero. Ele escolheu, ele decidiu tirar os postes ídolos daquele lugar. Só que antes dele tirar do lugar, ele tirou do coração dele. Antes dele mudar o território, ele mudou ele. Porque não tem como a gente querer mudar a área geográfica, o território, se a gente não primeiro mudar nós mesmos. É hipocrisia. Não tem como a gente trazer governo de Deus sobre alguma casa, sobre um ambiente, sobre o ministério, sobre o seu trabalho, se você é líder, sobre a tua empresa, se você é patrão. Se você não entregar o governo da sua vida, da sua alma, do teu coração, e você não tiver o governo de Deus sobre você. Só exerce governo quem entende de governo.
Quem entende que o maior governo vem do céu. Não adianta pedir para Deus, eu quero governar, eu quero isso, eu quero aquilo, porque o Senhor nos deu como governantes da terra. Antes de sermos governantes da terra, Ele tem que governar o teu coração. Ele tem que governar a tua alma. Ele tem que conduzir as tuas vontades. Ele tem que conduzir tudo na tua vida, para só assim a gente ter o pleno governo através da vida dele, através da presença dele, através da boca dele. Deus quer fazer, mas você quer permitir? Deus quer mudar. Deus quer alinhar, mas a gente precisa deixar, se desapegar. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus botar o que tem que botar para fora, deixa. Para com esse medo de viver o novo. Ai, mas isso, ai, mas aquilo, ai, céus, ó vida, ó mar. Enquanto isso está passando, e o tempo está passando, e Deus está falando, eu estou aqui pronto para fazer a hora que você permitiu eu fazer. Porque a gente tem que abrir a porta do nosso coração, ele bate. Eis que estou à porta e bato. É isso que a palavra diz. Eis que estou à porta e bato. Aí cabe você abrir a porta e ceiar com ele ou não. Ele não vai chegar com os 2 pés na porta do teu coração e falar, e aí, bora viver? Bora viver todos os planos e os projetos que eu sonhei para você? Não, porque ele não interfere na tua escolha. Logo, também ele não vai poder interferir na sua colheita. Amém? Queridos, nós lemos aqui 2 Crônicas 17. Na segunda-feira nós vamos ler Jeremias 40, amém? E agora eu vou falar um pouquinho sobre narcisismo, só para encerrar aquilo que eu comecei no dia de ontem, amém? E eu não prolonguei, porque já estava um pouco tarde, e eu quero encerrar para quem não vai participar da imersão, para que vocês também tenham uma porção, amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre narcisismo amoroso, que vai muito de encontro com o que foi ministrado ontem de defraudação. Amém? Para a gente encerrar aqui. Oi, minha irmã, que o Senhor venha com a alegria do Senhor sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Que a felicidade venha sobre você. Que a palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Então, quando estamos na presença do Senhor. Então, que a presença do Senhor invada, amém? Em nome de Jesus, o teu ambiente, a tua vida, a tua casa. Irmã, confia no Senhor. Não é porque não aconteceu agora que não vai acontecer. Não deixa, amém, a tristeza vir e pegar você, fazendo você desacreditar que a porta de emprego não vai chegar. Calma, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Às vezes a gente está chorando por coisas que a gente achou que era o melhor de Deus e Ele está falando, calma, ainda não é o fim. Quem disse que essa era a porta que eu tinha? Tá vendo, irmã? Mas o emprego que apareceu eu tinha que... Irmã, Deus tem o melhor para você. Deus está falando aqui. Quem disse que essa era a porta que Ele tinha? Então por que você está triste? Não chore por coisa que não era tua, querida. Não se prenda por coisas que não era teu. Este emprego jamais poderia ser seu. Por quê? Porque você não é filho da mentira. Você não é filha daquele que engana, que usurpa. Então não fique triste. Não deixe a tristeza entrar dentro do teu coração por algo que não te pertence, querida. Porque isso não era plano de Deus. Amém? Então fique alegre. Por quê? Porque o plano de Deus vai acontecer. Deus tem o melhor para você. E na hora que chegar, nada vai poder parar. Nada vai poder roubar. Apenas confia, fica firme, forte, persista, resista aos momentos maus. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, para quem não viu e entrou depois, eu vou baixar a live de ontem. Amém? A live de ontem
Amém, irmã, exatamente isso. Esse é o posicionamento que você tem que ter. Amém? Confia no Senhor, exatamente. Ele vai honrar o teu posicionamento. Ele vai honrar você. Amém? Então, a live de ontem, queridos, eu vou postar no dia de hoje, tá? Mas para quem perdeu, vai ter lá no YouTube. E para você que vai participar da imersão, você vai estar no upgrade, porque você vai ver de novo. Amém? Você vai ver de novo, porque eu não passei todo o conteúdo de defraudação ontem. Ainda tem coisa que eu precisava falar, mas não dá. Eu só quero falar hoje sobre narcisismo, porque uma coisa está ligada à outra. E o que é o narcisismo, queridos? E como eu disse, tem pessoas que já foram tocadas, tem pessoas que foram libertas, tem pessoas que já foram ali, amém? Ministradas pelo Senhor. E eu não quero fluir o corte, não quero cortar o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Amém? O primeiro dia será esse final de semana. O primeiro dia vai ser esse final de semana, tá? Dia 24. Só que nós vamos dividir depois o outro final de semana, que eu só não tenho a data, que eu preciso ver que eu tenho um curso na igreja. E aí depois eu passo para vocês. Mas o primeiro dia de ministração será esse sábado. Amém? Será esse sábado a partir das 2h. Ah, irmã, eu não consigo, porque eu vou trabalhar. Vai ficar gravado e você vai poder ver, tá? Então vamos lá. O que é o narcisismo dentro de um relacionamento amoroso? Queridos, nós sabemos que o narcisismo, ele já é uma patologia, amém? De acordo com a ciência, ele é visto como algo patológico. Porque não existe narcisismo somente dentro de relacionamento amoroso. Existe narcisismo de mãe, existe narcisismo de pai. E narcisismo, ele é um transtorno. Então, ele é um TPN. Isso daqui, queridos, eu não tenho embasamento clínico. Isso daqui eu pesquisei a parte de como que é, amém? De patologia para poder falar para vocês. Então, um relacionamento, ele se refere a traços narcisistas ou um transtorno de personalidade narcisista, que é o TPN, tá? Em um dos parceiros. Então, são comportamentos que moldam profundamente a forma da pessoa pensar. É o pensamento, entenda, tudo começa na mente. Vocês entendem por que o Senhor pede para que a gente guarde a nossa mente, para que a gente blinde os nossos pensamentos, para que a gente coloque o capacete da salvação, porque tudo começa na mente. Então, através da mente, ele começa a sentir e agir dentro do vínculo afetivo que ele tem. Então, ele vai começar a mudar a sua forma de agir, ele vai começar a mudar a sua forma de falar, dentro do vínculo, do relacionamento que essa pessoa tem. Esse padrão envolve, geralmente, uma grande necessidade de validação. Então, a pessoa que é narcisista, o foco dele é ele. Tudo gira em torno dele. Tudo. Tudo tem que ser para ele. Ai, porque eu sou. Ele é literalmente, ele pega o eu sou da Bíblia, que é o grande Deus, e ele se vê como um próprio Deus. Não, porque é eu. Eu preciso ser validado. Eu preciso ser adorado. Eu preciso ser amado. Eu. E querido, se tem uma coisa que Satanás trabalha, é exatamente na vida de um narcisista. Vamos lá. Ele também tem pouca consideração pelas emoções e necessidade do outro. Ele está pouco se lixando se você está precisando de alguma coisa ou não. Na verdade, um narcisista ele é muito bem articulado. Ele sabe, amém? Como moldar, ele sabe como te seduzir. Lembra que nós acabamos de ler aqui que a sedução é ali. Josafá, gente, tudo é atrelado à Bíblia, tá? Tudo que eu estou falando aqui sobre narcisismo, defraudação, tudo que vai ser falado na imersão é tudo com contexto bíblico, é real, amém? Não tem nada, nossa, meu Deus, não, é tudo de acordo com a palavra, de forma espiritual para vocês entenderem. Então, nós sabemos o quê? Que o homem e a mulher, nós caímos pelo olhar e pelo ouvir. Então, o narcisista, ele é muito bom articulador. Ele sabe como chegar e conquistar a tua confiança. Quando nós estamos dizendo no narcisismo, no contexto de romance, no contexto de relacionamento, que é o que nós vamos ver nessa imersão, ele vai traduzir uma dinâmica onde o parceiro prioriza os seus próprios desejos e percepções. Mas isso é de uma forma muito sutil.
Ele não vai expor de cara que o que ele quer ali, amém, é os desejos dele. Ele vai te enredar. Olha como que é. Ele pega ali uma faceta de Satanás, porque isso é uma faceta de Satanás, amém? E ele vai te enredar, ele vai te conduzir a fazer exatamente aquilo que ele quer, sem que você perceba. É de uma forma muito sutil. É de uma forma muito, muito, muito sutil. O narcisista, ele nunca vai chegar escancarado para tentar te dominar. Amém? Vamos lá. Então, ele vai priorizar os seus próprios desejos e percepções e pode ver o outro mais como um espelho de admiração. Então, ele vai ver o cônjuge, ele vai ver o parceiro como se fosse um espelho. Então, ele se projeta no outro, amém? Ou um instrumento para reforçar sua autoestima. Então, o que o narcisista faz? Ele enredou você, ele pegou você, ele seduziu pela palavra, ele seduziu pelos olhos. E aí ele vai começar a fazer com que você todo o tempo fique falando, mostre para ele que você não vive sem ele. Nossa, como você é lindo. Não, porque você é perfeito. A pessoa está fazendo coisa errada, e aí você está lá falando, não, mas imagina, você está certo. Não, mas você está correto. Não, mas imagina, isso ficou lindo em você. Ele usa o outro para se autopromover, para ele se sentir bem, através da vida do outro. Ele está pouco se lixando pelo que você sente. Isso é doentio. Isso é doença, no entanto, que já virou patologia, é coisa clínica, que precisa ser tratado. Amém? Então, vamos lá. No comportamento. O fundamento do comportamento do narcisista. Amém? Algumas pesquisas mostram que o narcisismo pode ser dividido em duas dimensões que influenciam um relacionamento amoroso. O primeiro é a admiração. Então, ele, primeiro ponto, ele vai começar a se moldar, a se portar ali, voltado totalmente para ganhar a tua atenção. Então, ele vai se dedicar. Se tem uma coisa que o narcisista faz, juntamente com o defraudador, e eu ouso aqui dizer, falo para vocês que eu não tenho embasamento clínico, amém? Tudo que eu estou dizendo aqui é pela graça e a misericórdia de Deus que traz revelação, queridos, porque eu não sou formada em psicologia, eu não sou formada em psicanálise, eu não sou formada em terapia, nada. Tudo que eu estou falando aqui é porque é pela misericórdia de Deus que ele desce o download aqui e eu estou falando para vocês. E porque vivência de vida. Primeiro lugar. Além de Deus, segundo lugar, porque eu vivi. Então, eu tenho propriedade para vir ministrar, porque foi algo que eu vivi durante anos da minha vida. Então, se tem algo que o narcisista vai fazer, é o quê? Ele não vai ter nenhum pingo de pressa, querido, para ganhar a tua atenção. Ele vai chegar com você através de charme. Ah, como o narcisista é charmoso, querido. O narcisista, e isso serve tanto para homem como para mulher. Queridos, eu vou prometer que eu não vou me estender, tá? Porque é um assunto muito, muito extenso. E se você quiser ver tudo, você vai ter que participar da imersão, porque tem coisas que eu não vou poder falar aqui. Então, ele é totalmente charmoso. Sabe aquela pessoa, aquela mulher que você fala, uau, que mulher charmosa. Nossa, que homem charmoso. Queridos, eu só quebrei a minha cara por causa desses malditos, desses homens charmosos. Todos narcisistas, defraudadores. Um homem que passa o perfume fica. Uma mulher que passa o perfume fica. É uma jogada de cabelo, é uma cruzada de perna. Por isso a palavra diz, guarde o teu olhar. A mulher cai pelo ouvido. Cuidado com as coisas que você ouve. Uma mulher com a alma ferida, ela vai ouvir tudo aquilo que ela está querendo de um narcisista. Então, ele vai usar o charme para atrair o parceiro, para atrair a parceira no início. Pronto, você foi capturado, você foi selado ali, foi laçado. Outro ponto, parece muito atraente e carismático. Parece, queridos, isso é muito real. Parece que é atraente, parece. Só que sabe o que acontece? No mundo espiritual, Satanás atua juntamente com essa pessoa. E eles colocam os espíritos imundos de sedução, os espíritos de engano, eles começam a colocar escamas nos olhos.
Você não vê mais com clareza. Você acha que a pessoa é linda, maravilhosa. Entenda que eu não estou dizendo aqui que você tem que casar com uma pessoa linda, maravilhosa, mas às vezes, Jesus do céu. Você fala, meu Deus, que homem maravilhoso, como é carismático. Só que você está enrendado. Você está lá totalmente no meio da manipulação de Satanás. E aí você está vendo algo que não é real, queridos. Meu Deus, como isso dói. Porque quando as escamas dos meus olhos caíram e eu fui ver com o tipo de pessoa que eu estava me envolvendo, eu falava, sangue do Cordeiro, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Não é possível não que eu estava sofrendo a minha vida toda por uma pessoa como essa. Porque é isso que o narcisista faz. Amém? Outro ponto. Tive um ex que me levou para ver lote para construir, queria levar meu pai para morar conosco, passou dias, terminou do nada sem motivo. Gente, eles fazem isso. Eles tentam ludibriar, puxar até a família. Narcisista é terrível. Outro ponto. Ele faz isso. Exatamente, é como se fosse um feitiço. É literalmente um feitiço. Amém? É literalmente porque é o espírito da sedução. Geralmente, o narcisista ele está debaixo de um espírito chamado, como vocês já conhecem aqui, Jezabel. Entre um dos espíritos, tá? Esse é um dos espíritos. Então, Jezabel, ele age. Por isso que eu digo que o mundo espiritual ele é mais real do que você possa imaginar e ele está impregnado em tudo que a gente vive. Então, a sedução é uma das armas do narcisista. Então, ele vai enrendar, ele vai te seduzir, ele vai te enfeitiçar e você começa a ver coisas que não são reais. Amém? Então, isso se torna uma coisa eficaz para ele poder iniciar o relacionamento de uma forma que, nossa, eu encontrei o homem da minha vida, eu encontrei a mulher que eu sempre sonhei. Só que aí tem um outro ponto, que é o quê? A rivalidade. Então, ele vai ter ali uma tendência a proteger o ego dele. O narcisista jamais vai aceitar o ego dele ser tocado. O narcisista jamais vai permitir que você fale mal dele. Ele não aceita crítica, ele não aceita correção. Amém? O narcisista, ele detesta que você vai lá e você fale mal dele. Muito pelo contrário, ele quer que você infle o ego dele. Quanto mais você inflar o ego dele, mais ele vai te amar. Mais você vai ser a mulher da vida dele. Mais você vai ser o homem da vida dela. Quanto mais você inflar o ego, mais ele vai querer estar perto de você. E aí, o que ele faz para inflar o ego? Ele vai começar a diminuir você. O importante é meu ego tá aqui, no alto. Você, problema seu. Você é um lixo. Você não vale nada. Quem vai querer ficar com você? Você já tem 2 filhas. Você já tem. Quem vai querer ficar com você é uma mulher velha, acabada? Você acha que alguém mesmo vai te dar valor? Você tem que ficar comigo. Ó o ego. Você tem que ficar comigo, porque eu sou o homem para você. Eu sou o pai para os teus filhos. Eu sou aquele que vai cuidar de você, porque se você não ficar comigo, ninguém mais vai querer ficar. E aí a pessoa que já foi ali, enrendada, seduzida, fala assim, é verdade. Ah, eu não posso terminar com ele, porque realmente ninguém vai ficar comigo. Vocês estão começando, vocês compreendem como que é? Outro ponto. Isso vai trazer problemas lá no futuro para relacionamentos que já está ali duradouros. Por quê? Porque você não vai conseguir, queridos. Vai ser muito difícil de você se desvencilhar. Vai ser muito difícil de você se desvencilhar. Por quê? Porque isso daí, esse comportamento vai favorecer o quê? Uma competição. Ele vai começar a competir com você. E isso acontece dentro de muitos casamentos. A irmã colocou, você está se achando. Exatamente, você está se achando. Isso são coisas que eles falam, queridos. E quando você fala para sua família, vão achar que você está mentindo. Exatamente. Amém? A irmã colocou aqui, as minhas irmãs acham que meu pai é narcisista. Depois a gente vai falar sobre isso, tá?
Falou para a nova namorada que terminou comigo porque eu era uma péssima filha e seria péssima esposa. Gente, eles degradam, eles vão lá e eles acabam com a nossa reputação. Eles acabam com a reputação do outro. Amém? É isso que eles costumam falar. Essas são as falas que eles costumam impregnar na mente da vítima. E por que, queridos, que eu trouxe esse tema justamente para a primeira ministração, que é de solteiros? Por quê? Porque se você não identificar isso enquanto você é solteiro, você vai casar com um narcisista. E isso vai ficar pior lá dentro do teu casamento. Porque dentro do teu casamento você vai começar a ter competição. Ele vai começar a competir com você. Aí as pessoas falam, ai, mas o meu marido não era assim, ele sempre foi, você que não viu. Ai, mas a minha esposa não era assim, ela sempre foi, você que não viu. Entenda, querido, ninguém muda, ela se revela. E é isso que as pessoas não entendem. Então, para a gente ter um casamento abençoado, a gente tem que conhecer antes de casar, porque senão você vai ter um casamento encalhado. Então, eu trouxe esse tema justamente dentro dos solteiros, para que você que é solteiro aprenda a identificar isso. E para mim que sou casada, Michele, não tem mais solução? Tem. Lá no casado você vai ver. Amém? Então, ele vai começar a trazer competição, hostilidade e retraimento emocional. Sabe aquela mulher que fica retraída dentro da casa? Aquela esposa que fica retraída dentro da casa? Que não consegue mais demonstrar o seu amor? Que não consegue mais falar que ama? Tem uma raiz. Outro ponto. Vamos lá. O terceiro ciclo é o ciclo dos relacionamentos com pessoas narcisistas. Então, no início, o parceiro narcisista, ele pode ser extremamente encantador, como nós já dissemos, afetuoso, atenção. Pensa numa pessoa que tem atenção. Pensa numa pessoa que tem medo, é que ela falou medo, eu li medo. Que ela te dá uma atenção, você liga meia-noite, oi, eu tô aqui. Ai, eu preciso que você venha me buscar, ai, eu vou. Tudo disponível. Tá sempre ali. Mas muitas vezes ele faz mais do que até esperado. Cuidado. Isso foi falado ontem também na defraudação. Todo excesso esconde uma falta. E nessa falta aqui é caráter. Todo excesso esconde uma falta. Cuidado. Cuidado, querido. Esse comportamento aqui vai criar em você uma forte ligação emocional. E é muito rápido. Para quem já se envolveu com o narcisista, você dormiu e acordou apaixonado. Porque o espírito do encantamento veio. E por que entra o espírito do encantamento, irmã? Porque a tua alma está ferida. Porque a tua alma está amargurada. Porque você ainda não sabe viver sozinha. Você não sabe viver sozinho. Você precisa da aprovação de todo mundo. Você precisa que os outros te validem para tudo. É aí que o espírito da sedução entra. Outro ponto, a desvalorização. Então, com o tempo, o narcisista tende a começar o quê? Aí ele vai começar a te criticar. Nossa, como você é burra. Você não sabe fazer nada direito. E aí a gente se comporta como uma cachorra, como um cachorro. Aí ele vai começar a minimizar as suas dores. Ai, mas é porque eu tô passando por isso e, meu, tá doendo nada. Para de ser frouxa. Ai, se for para você ficar assim do meu lado, não precisa. Gente, são palavras duras. Só que quem tá dentro do relacionamento enxerga como normal. Outro ponto, desconsiderar os sentimentos. Ai, mas eu te amo. Tá bom. Legal. Tá ótimo. Glória a Deus que você me ama. Outro ponto, ele espera que você atenda às necessidades emocionais sem reciprocidade. Então, o que acontece? Nós, né, a pessoa que está ali no papel da vítima do narcisista, tem que amar ele, tem que cuidar,
tem que proteger, tem que falar que ama, mas não espera que ele venha falar algo, não, porque ele não vai falar. E aí quando você pega, olha como é doentio e demoníaco. E aí quando você pega e você parece que de vez em quando a gente é vítima de narcisista, de vez em quando vem uns clarão na mente, que você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí quando você pega e você se vê, aí você fala assim, cara, eu não vou falar te amo hoje, porque isso está errado, essa situação que ele está fazendo comigo não é real. Eu não preciso passar por isso. Aí você começa a mudar. Aí o que ele vai fazer? Você está com outro? Você está com outra pessoa, você só pode estar me traindo. Você só pode estar me traindo. Por que você não me mandou bom dia hoje? Você nunca mais falou que me ama? Você está me traindo. Aí começa, você é uma vagabunda. Gente, tem coisas que eu não vou poder falar aqui, amém? Você é uma safada. Você tem que estar aí, você está com vários machos. Queridos, vamos lá. Outro ponto. E se você sai como errado e chamado de frio? Eu já falo, irmão. Esse padrão, na verdade, esse padrão ele pode surgir gradualmente. Então, não vai ser de uma hora para outra. Vai ser conforme você vai mantendo esse relacionamento, isso vai crescendo, isso vai aumentando. Amém? E isso acaba criando uma confusão e insegurança emocional naquele que é vítima. Então, você que é vítima do narcisista, você começa a ter insegurança. Tá vendo como trabalha em dualidade juntamente com o defraudador? E eu costumo dizer, mais uma vez, que para mim o defraudador é o mesmo que narcisista. Um defraudador, ele é narcisista. Às vezes não em grande escala, mas ele tem grandes traços de narcisismo. Então, queridos, ele vai começar a gerar essa insegurança em você. É por isso que tem tanta gente que não consegue mais ter outro relacionamento. Porque foi vítima de um narcisista e não sabe. Achou que era tudo normal. E isso gerou um trauma na tua alma, uma ferida que precisa ser tratada. Amém? Outro ponto. Ele vai começar a fazer o quê? A manter você, a ter uma manutenção desse ciclo e a começar a ter controle sobre a sua vida. Queridos, eu vou encerrar umas 9h30, tá? Porque eu sei que tem gente que precisa trabalhar. Então, conforme o relacionamento vai avançando, ele vai fazendo você pegar confiança, vai fazendo você se tornar totalmente refém, que você não consegue ficar mais fora, né, do ambiente de segurança que ele te dá, ele começa a ter controle. Então, o parceiro, ele começa a manipular suas emoções. Ele vai começar a manipular você, aquilo que você está sentindo. Amém? Ele vai começar a manipular aquilo que você está sentindo. Ele vai começar a lançar algumas palavras, algumas frases que vão entrar na tua mente, que vão ficar gravadas no seu subconsciente e vai te induzir a você ter dependência emocional. Aí é onde o BO começa. Aí é onde o negócio estreita. A xiripoca pia. O filho chora e a mãe não vê. Quando você já entrou no estágio de dependência. Então ele começa a induzir a independência. A dependência dele. Você não vai ser mais feliz sem mim. E ali você se torna dependente daquelas migalhas de atenção, daquelas migalhas de amor. Você se vê totalmente perdido se você não tiver essa pessoa perto de você. E aí depois começa a distorcer as percepções, que é o famoso aí, né, na psicologia, o gaslighting, não sei falar direito não, queridos, mas é distorcer as percepções. Então, como que isso acontece? Você ali detectou que o culpado é ele. Tá, mas isso aqui é culpa tua. Isso aqui foi você que fez, querido. Não foi culpa minha. Só que aí ele vem e te enrenda. O espírito da sedução vem, o espírito da manipulação também vem, e aí ele começa a colocar você como culpada da história. Mas eu agi dessa forma porque você teve esse comportamento primeiro.
Aí a pessoa, a vítima, fala: é verdade, a culpa é minha. As mulheres que apanham, muitas delas estão, né, a grande maioria, dentro de um relacionamento narcisista. Elas falam: ah, eu apanhei porque eu fiz coisa errada. Olha o nível. Ah, ele me bateu porque eu realmente fiz coisas que eu não deveria fazer. Isso é muito sério, gente. Isso é terrível. Por isso que eu sou muito contra. Tem muitas pessoas que falam assim: mulher de malandro merece apanhar mesmo. Eu falo: opa, não fale isso. Porque você não sabe quanto aquela pessoa está ferida. Você não sabe quanto aquela pessoa está totalmente manipulada. Você acha que alguém apanha porque quer? Ela está totalmente dependente emocional. Ela não tem forças para sair. Então não julgue que uma mulher que está dentro de um relacionamento abusivo, ela está porque ela é safada. Não, querida, ela está doente. Querido, ela está doente, ela precisa de ajuda. Nós somos muito bons em apontar. As pessoas falavam: nossa, mas por que não larga? Você acha que é fácil largar um narcisista? Você acha que é fácil você sair de uma situação, queridos? Isso daqui eu estou passando de forma teórica, só que só sabe quem passa. Não é fácil. Não é fácil você sair de um relacionamento de um narcisista, de um defraudador. Não é fácil. Não é simples como todo mundo acha que é. Não é tão simples assim. Então, queridos, em nome de Jesus, se você tem esse péssimo hábito de pegar e falar: nossa, mas está no relacionamento assim porque é safado igual ele, misericórdia, peça perdão pelas coisas que você disse, querido, porque você não sabe o que essa pessoa está passando, experiência de quem passou. Michele, como que eu saio? Você vai sair, amém? Você vai sair quando você pedir para Jesus te ajudar e você reconhecer que você está enferma na sua alma. E você pedir ajuda para pessoas que possam te ajudar. Amém? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vou explicar, queridos, para quem quer participar da imersão, tá? E aí eu passo mais um ponto e a gente termina. Para quem quer participar da imersão, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você participar da imersão. São R$60. Gente, é um valor simbólico de R$60. Só para custos de internet, de tempo, amém? E aí você adquire essa imersão que depois vai ficar gravado para vocês. Eu já liberei alguns livros lá na plataforma para vocês estudarem. Vai ter mais algumas coisas que eu vou colocar também. Essas lives vão ficar gravadas lá. Vai ter a live do dia da ministração também, amém? E tudo vai ficar disponível para vocês lá na plataforma do Quaif, tá bom? Se você quiser adquirir a imersão, me chama no privado, que aí eu vou mandar para vocês, amém, o grupo do WhatsApp, vou colocar vocês no grupo do WhatsApp, onde vai ser liberado o link para assistir ao vivo. O primeiro dia da ministração vai ser amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Irmã, amanhã eu não vou conseguir ver porque eu vou estar trabalhando. Descanse teu coração, querido, porque vai ficar gravado lá na plataforma para você ver depois, tá bom? Tem questionário para você responder, tem uma série de coisas, tem oração, tem ato profético. Então, nós vamos dar início com o quê? Com os solteiros. E eu confesso para vocês que eu não sei nem se eu vou conseguir ministrar tudo amanhã, para vocês terem verem um nível de coisa que o Senhor está entregando. Então, gente, é praticamente uma mentoria por R$60. Eu poderia fazer de graça? Eu poderia fazer de graça. Só que quando a gente dá as coisas de graça, as pessoas não valorizam. A gente marca o horário, as pessoas não aparecem. As pessoas não dão valor. Então, é para dar valor. Não porque eu quero o dinheiro de vocês, não é isso, mas para que vocês aprendam, para que vocês queiram. Irmã, eu não tenho dinheiro agora. Me chama no privado, que não é por causa disso que você vai deixar de fazer. Depois você dá. Mas eu quero que você assista, eu quero que você seja ministrado. Eu quero que você seja liberto. Porque isso daqui, queridos, é ouro.
Isso daqui está trazendo libertação para a vida de vocês. Vai trazer restauração para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Você vai poder enxergar nos relacionamentos dos teus filhos se eles vão estar se envolvendo com pessoas narcisistas. Amém? Então, é só você me chamar no privado e falar, eu quero participar da imersão, que aí a gente conversa, tá bom? Mas não deixe de fazer porque você não tem o dinheiro. Não deixe de fazer. Me chama no privado que a gente conversa. Existe um jeito para todas as coisas, querido. Existe um jeito para todas as coisas. O que o Senhor quer é que vocês enxerguem a verdade, é que vocês sejam curados, é que vocês sejam libertos. Amém? Vamos terminar aqui no 3 e aí a gente encerra e dá continuidade lá na imersão, porque é muita coisa. Então, ele vai começar também a forçar você a ter sentimentos de culpa. A culpa é minha. Ai, a culpa é minha. Ele fez isso porque eu sou culpado. Eu sou culpado. Amém? Outro ponto. Tudo isso tende a manter o outro psicologicamente ligado. Então, a tua mente, isso é sério, a sua mente vai ficar ligada à mente dele e você vai se tornar um codependente. Queridos, isso daqui, essa codependência, é praticamente como a codependência de uma pessoa que se envolve com droga, que se envolve com álcool. Olha o nível que o narcisismo leva para a alma de uma pessoa. Outro ponto. Por quê? Porque mesmo quando se torna prejudicial, a pessoa não consegue se desvincular. Amém? Aí, para a gente encerrar, aí vem o caso da descaso ou ruptura, tá? Quando o narcisista sente que não está recebendo validação suficiente ou que o outro se torna independente demais, muitos abandonam a relação abruptamente. Então, é o caso que a irmã falou, simplesmente some. Eles simplesmente somem. Quando você começa a se tornar independente demais, quando você vive de novo a sua individualidade, quando você entende que você não precisa mais ficar 24 horas ligado nele, quando você entende que você não precisa mais, amém? Está lá 24 horas buscando o aval dele. Não. Aí ele simplesmente vai lá e ele some. É o traço de que nós vimos da defraudação. Amém? Outro padrão, idealização, esse é o padrão cíclico. Então, qual que é o padrão? Ele vai idealizar, vai te desvalorizar, vai te manipular e vai te rejeitar. Então, esse é o padrão do narcisista. Ele idealiza uma relação com você, ele vai te encantar, ele vai te seduzir. Aí, depois que ele conseguiu, ele vai idealizar uma vida com você. Nós vamos ser felizes, nós vamos ter casamento, nós vamos ter filho, vamos ter uma casa na praia com cachorro, com isso, com aquilo, com papagaio e passarinho. E aí depois ele vai começar a desvalorizar você, falando que você não é mulher suficiente, que você não é linda, que você é aquilo, que você é isso, que você é assado. Aí ele vai começar a manipular você, ou você fica comigo, ou você para de fazer isso, ou eu vou te largar. E aí depois ele vem e ele te rejeita. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Então, ele cria um forte impacto no bem-estar psicológico da outra pessoa, e isso é um ciclo de abuso. Aí você entrou no ciclo do abuso. E tem gente que está dentro do ciclo do abuso a vida inteira. E está lá, dando volta, 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 volta. Às vezes ela até consegue sair de um narcisista porque ele simplesmente vai lá, opa, já fiz mais uma vítima, bora para outra. A mulher ficou lá, o homem ficou lá, ferido, angustiado, amargurado. Ela não curou suas emoções. Aí ela vai entrar num relacionamento sadio? Não. Ela vai entrar em um outro relacionamento narcisista e defraudador. Isso é o que acontece. Queridos, eu vou passar por aqui. Eu vou parar por aqui. Qualquer coisa na segunda-feira nós terminamos, tá? Mas para quem vai participar da imersão, vocês vão ver o conteúdo completo. E eu quero orar por você. Porque eu quero orar. Eu quero orar por você que talvez não vai participar da imersão, amém? Mas eu sinto de orar aqui para que o Senhor venha trazer cura sobre a tua alma, querido. Para que o Senhor venha trazer cura sobre a tua alma, meu querido. Para que você saia desse ciclo de narcisismo que entrou na sua vida. Em nome de Jesus.
para que você saiba, amém? Em nome de Jesus, a discernir e principalmente tenha forças para você sair desse ciclo que se tornou algo tão prejudicial sobre a sua vida. Amém? Pai, eu oro pela vida de cada homem, cada mulher aqui, Pai, que se identificou, Senhor, com esse ciclo, que se identificou, Senhor, com essa situação. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que os anjos ministros do Senhor venham em favor deste homem, venham em favor dessa mulher. E o Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, cura essa dor hoje, cura essa ferida hoje. Que o doce amigo Espírito Santo quebre as barreiras emocionais que o inferno levantou sobre este coração, impedindo, Senhor, o teu filho e a tua filha de ter, Pai, cura nas emoções, impedindo, Senhor, a tua filha e o teu filho de sair desse ciclo, Senhor, maligno, porque isso é um ciclo maligno, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro cura, restauração. Eu declaro, Pai, que o medo de viver o novo cai por terra. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o medo de sair dessa relação, Senhor, cai por terra hoje, em nome de Jesus. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que o teu filho, a tua filha, venha ser visitado pelo Senhor hoje. Que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, e derrama o bálsamo sobre esse coração. Derrama o bálsamo, Senhor, dentro desta alma. Pai, em nome de Jesus, que esses ciclos que foram lançados na mente dele, na mente dela, sejam quebrados agora. Todas as palavras que ouviram sejam anuladas. Pai, tudo aquilo que trouxe dor, mágoa, tristeza, frieza, em nome de Jesus seja arrancado, em nome de Jesus e seja agora preenchido pelo poder do doce Espírito Santo, Senhor. Pai, que este homem, esta mulher, Pai, venha se sentir fortificado, se sentir fortificada a começar, Pai, o início, teu novo início contigo. Pai, é plano do Senhor. O Senhor não criou nenhum homem, nenhuma mulher para ficar solteiro a vida inteira. Isso é opção de escolha, como o apóstolo Paulo nos revela em tua palavra. Mas, Pai, nós somos criados para criar, para procriar, para ter família, se unir a uma só carne, aquele que será, Senhor, o nosso cônjuge. Então, Pai, que em nome de Jesus, isso se torne uma realidade sobre essas vidas, Pai. E que esse medo, que esse ciclo maligno que Satanás implantou nessas vidas, seja anulado, quebrado, destronado hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, queridos, eu espero que vocês possam ter compreendido. Se alguém estava vivendo por isso e não tinha noção que isso é um relacionamento abusivo, que isso é um relacionamento com um narcisista, queridos, que o Senhor possa continuar falando com você e que você não tenha medo de sair desse relacionamento, que você não tenha medo, amém, de sair desse ciclo de manipulação. Em nome de Jesus, o Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem algo bom para você. Então, que em nome de Jesus hoje você possa sair daqui com a certeza de que o Senhor entrou dentro do teu coração. Amém? E para quem quer participar da imersão, me chama no privado, fala comigo, não deixa de participar porque você não tem o valor. Amém? Vem e fala comigo. É necessário que você seja curado. Amém? Teve um irmão que falou, eu vou fazer porque eu acho que o meu filho é narcisista. Gente, o narcisista, ele não é somente uma pessoa que vai ter narcisismo somente no relacionamento amoroso. Existe narcisismo de pais e filhos. Existe narcisismo de filho para pai. E se você não corrige, se você não leva ali a intervenção dos céus, o que esse jovem vai se tornar? Então nós temos que ajudar, amém, essas pessoas, porque são pessoas que estão enrendadas, sim. É algo espiritual? Sim. Existe o fator da patologia? Existe o fator da patologia. Já foi decretado, já foi estudado, é patológico, tem CID, mas é espiritual. E a pior coisa, queridos, é você ter convívio com narcisista. Mãe narcisista, pai narcisista, marido narcisista, filho narcisista. O narcisismo não é algo do Senhor e precisa ser quebrado e destronado. Amém? Então é isso, queridos.
Que Deus os abençoe. Me perdoem porque eu extrapolei aqui um pouquinho, mas eu precisava falar, tá? E qualquer coisa, nós vamos, a gente vai e continua esse assunto, se assim o Senhor me permitir, durante a semana que vem. Amém? Eu sei que tem pessoas que não vão participar da imersão, e se o Senhor me permitir, tem coisas que eu não vou poder falar aqui, queridos. Então, por isso que eu pego e falo para vocês participarem da imersão, porque tem coisas que eu não posso estar falando aqui. Amém? Então, que é falado na imersão, tá? Que Deus abençoe. Então, não se esqueça que amanhã a gente dá início ao primeiro módulo, tá bom? Que é o de solteiros, tá? Eu, se fosse você, eu assistia todos os módulos. Porque tem coisas que é na vida de casado que você vai detectar que veio lá dos solteiros. E eu não vou repassar o dos solteiros no casados. Então, se você puder assistir, vocês que compraram o combo, vocês já vão ter tudo. Se você puder assistir tudo, você assista. Depois você vai vendo aos poucos, tá bom? Deus abençoe vocês. Que a graça, o amor, o poder e a glória do Eterno estejam sobre todos vocês, em nome de Jesus. E para quem vai fazer a imersão, nos encontraremos amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Eu mando o link lá no grupo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até mais.